Há um tipo de grandeza que não precisa de palavras. Uma força que não grita, mas que se revela na calma de cada gesto. Marco Aurélio dizia: não perca tempo discutindo como deve ser um bom homem, seja um. E nesse simples chamado, há uma sabedoria que desmonta todo o barulho moderno. Porque não é no discurso que se mede o valor de alguém, mas no que ele sustenta em silêncio, dia após dia. Vivemos em que a autopromoção parece regra, onde cada conquista precisa ser anunciada, cada virtude exibida, cada passo transformado em vitrine. Mas os estoicos olhavam para isso como vaidade inútil. Para eles, o verdadeiro poder não estava no aplauso, mas no autocontrole. Não estava no reconhecimento, mas na coerência. Era o tipo de valor que não precisa ser defendido, porque a própria vida se encarrega de prová-lo. Epicteto dizia: não explique sua filosofia, incorpore-a. E isso muda tudo, porque o valor verdadeiro não é aquele que você justifica, mas aquele que se torna evidente na maneira como você vive. O silêncio, nesse caso, não é ausência, é plenitude. É como uma árvore que não anuncia suas raízes, mas prova sua força pelos frutos. Você não precisa convencer ninguém quando suas ações falam por você. Há um eco profundo nesse entendimento. O eco de que viver em silêncio não é desaparecer, mas aparecer de forma ainda mais firme. Porque o que se sustenta sem palavras, se sustenta para sempre. Ações são sementes, e o tempo, inevitavelmente, revela seus frutos. É nessa direção que os estoicos apontavam, não para o palco das falas, mas para o campo da prática, onde o valor real se ergue como montanha. E é nesse caminho que seguimos agora, desvendando como provar nosso valor sem precisar dizer nada. Porque no fim, o silêncio bem vivido ecoa mais alto do que qualquer palavra. O valor de um homem não se mostra nos grandes palcos, mas naquilo que ele sustenta no silêncio do cotidiano. São os hábitos invisíveis, aqueles que ninguém vê, que moldam a força verdadeira de um caráter. Marco Aurélio não era lembrado por discursos inflamados, mas por sua constância em viver de acordo com os princípios que carregava. Ele valorizava o simples ato de levantar-se cedo, de treinar a mente e o corpo, de manter a disciplina mesmo quando o mundo oferecia distrações. É fácil buscar reconhecimento quando há plateia. Difícil é manter firmeza quando não há testemunhas. Mas é justamente aí que nasce o valor. Porque quem é fiel a si mesmo na solidão, será coerente também em público. A rotina invisível é um templo particular, onde cada gesto se torna oração silenciosa à virtude. Não é preciso anunciar ao mundo que você se levanta todos os dias para estudar, cuidar de si ou trabalhar com diligência. O próprio fruto dessas práticas, ao longo do tempo, se encarrega de falar. Pense numa pedra sendo lentamente moldada pela água. Ninguém nota o processo diário, mas um dia a transformação se revela inegável. Assim também são as rotinas estoicas, pequenas, discretas, silenciosas, mas quando repetidas, erguem uma fortaleza. O valor, então, não está no que se posta, mas no que se pratica. Não no discurso, mas no hábito. Não no que se mostra, mas no que se é. A disciplina invisível é o maior testemunho que alguém pode deixar, porque enquanto palavras se perdem ao vento, o caráter, esculpido pela rotina, permanece como uma marca indestrutível no tempo. Há um poder secreto em simplesmente fazer o que se disse que faria, sem anúncio, sem trombetas, sem busca de aplauso. O estoico não precisa proclamar intenções, porque entende que o valor real não está nas promessas, mas na sua realização. Sêneca dizia: a palavra mostra a intenção, a ação revela o homem, e é nessa revelação silenciosa que mora a grandeza. Vivemos em uma era em que muitos falam sobre planos, metas e sonhos, mas poucos os concretizam. Muitos anunciam mudanças, mas poucos as vivem de fato. É nesse contraste que o homem estoico se distingue. Ele não precisa prometer fidelidade aos seus princípios a cada instante, porque sua vida já é prova disso. Ele não precisa declarar que será honesto, porque sua honestidade está evidente em cada escolha, mesmo quando ninguém observa. Pense no impacto de alguém que não promete chegar cedo, mas simplesmente aparece antes da hora. Alguém que não jura dedicação,
mas entrega seus compromissos com excelência. Esses gestos, embora silenciosos, ecoam muito mais alto do que qualquer palavra, porque a constância da ação cria uma confiança que nenhum discurso pode alcançar. Cumprir promessas silenciosamente é, portanto, um ato de respeito a si mesmo e aos outros. É a escolha de mostrar valor pela consistência e não pela retórica. É entender que palavras podem ser vento, mas os atos, e são essas raízes que sustentam a confiança, a credibilidade e, no fim, a verdadeira dignidade de um homem. É nos momentos de turbulência que o valor de um homem se revela. Quando tudo está em ordem, qualquer um pode parecer forte, mas quando o chão treme, quando as certezas desmoronam e o caos parece dominar, é aí que o estoico mostra quem realmente é. Epicteto ensinava: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. A adversidade não define o homem, apenas expõe a solidez ou a fragilidade de sua alma. O mundo se apressa em reagir com desespero. Muitos levantam a voz, perdem o controle, deixam-se arrastar pelo medo. Mas o estoico, diante da mesma tempestade, escolhe respirar. Ele não nega a dor, não finge que não há desafio, mas mantém firme o leme da razão. Sua serenidade não é passividade, é força. É a capacidade de resistir sem se quebrar, de ajustar as velas sem se afogar no desespero. A neurociência confirma o que os antigos já sabiam. A serenidade nasce do autocontrole. Quando respiramos fundo, quando criamos espaço entre o estímulo e a resposta, ativamos áreas do cérebro que nos permitem clareza, decisão e firmeza. O caos externo perde o poder de invadir o nosso interior. E essa calma em meio ao tumulto é mais eloquente do que qualquer palavra. Ser sereno diante da adversidade é carregar dentro de si uma fortaleza que nada pode abalar. É provar valor não pela força com que se reage, mas pela calma com que se permanece. Porque no fim, o que impressiona não é o grito, mas o silêncio firme de quem continua inteiro, mesmo quando o mundo ao redor parece ruir. O verdadeiro valor não se constrói diminuindo os outros, mas reconhecendo sua dignidade em silêncio. Quem precisa humilhar para parecer grande, revela apenas a própria pequenez. Leanto de Assos comparava o sábio ao sol. Ele ilumina sem esforço, aquece sem pedir aplauso e faz sua obra sem esperar reconhecimento. Assim também é o homem de valor. Não levanta a voz para provar superioridade, apenas deixa que sua presença fale. Em um mundo acostumado a disputas de ego, o respeito silencioso se torna um gesto revolucionário. Ouvir mais do que falar, ceder espaço sem ressentimento, não disputar atenção como quem luta por migalhas de aprovação. Há mais grandeza em quem escuta com atenção do que em quem monopoliza palavras. Porque o silêncio atento é uma forma de respeito, e o respeito é um reflexo direto da segurança interior. Pense em alguém que, em uma reunião, não interrompe, não disputa, não precisa impor sua voz a todo instante. Essa pessoa, pelo simples ato de ouvir, já conquista credibilidade. O respeito silencioso é contagiante. Ele cria um ambiente em que os outros se sentem valorizados e, em troca, passam a respeitar ainda mais aquele que os acolhe. Provar valor nesse sentido não é falar de si, mas fazer os outros sentirem que também têm valor. É entender que grandeza não é exibição, mas presença. Porque quem realmente é forte não precisa esmagar ninguém para se destacar. Sua força se mostra no respeito com que trata cada ser humano, silenciosamente, sem anúncio, mas de forma inesquecível. O valor verdadeiro não se revela em gestos isolados, mas na coerência mantida ao longo do tempo. Um ato nobre pode impressionar momentaneamente, mas é a repetição silenciosa de escolhas corretas que constrói credibilidade. Marco Aurélio lembrava: se é bom, mostre-o em ti mesmo. E esse mostrar não se trata de exibir, mas de viver de modo constante, como uma chama que não se apaga ao sopro do vento. A constância moral é como a água a gota molda a pedra. Não há espetáculo nesse processo, não há aplausos, mas existe uma transformação irreversível. Assim também é o caráter de quem, mesmo nas pequenas situações, mantém-se fiel aos seus princípios. Não cede à conveniência, não negocia valores por ganhos rápidos, não troca integridade por vantagem.
Vivemos em que muitos buscam resultados imediatos, mas esquecem que a grandeza é obra de paciência. A constância exige disciplina, e disciplina exige propósito. Cada decisão, cada ato silencioso, cada escolha feita em harmonia com a virtude, soma-se à construção de uma vida que, ao final, será inabalável. Essa força não precisa ser proclamada, porque é sentida. É a paz de quem olha para trás e vê uma trajetória coerente. É a confiança que nasce não do acaso, mas da firmeza de quem soube caminhar sem se desviar, mesmo quando ninguém estava olhando. A constância moral é o testemunho mais alto que alguém pode oferecer, porque prova que o valor não é acaso, mas destino escolhido. Há momentos em que o valor de um homem se mede não pelo que ele responde, mas pelo que ele decide não responder. O impulso natural diante da acusação é justificar-se, levantar a voz, tentar limpar a própria imagem. Mas os estoicos sabiam que a virtude não precisa de defensores. Sêneca dizia: a melhor resposta à calúnia é a virtude. O tempo é o juiz mais justo, e a vida silenciosa, vivida com retidão, é o argumento mais convincente. Responder a cada ataque é como jogar água em chamas que o vento sempre reacende. Quanto mais se agita, mais se espalha. O silêncio, por outro lado, sufoca o fogo, porque não o alimenta. Quem escolhe não se defender em excesso, mostra uma força interior que desconcerta os outros. É o triunfo de quem sabe que sua dignidade não depende da opinião alheia, mas da coerência de seus atos. Imagine alguém que enfrenta críticas injustas, mas em vez de se desgastar em explicações intermináveis, continua firme, trabalhando, vivendo, entregando frutos. Com o tempo, as palavras dos outros perdem peso, enquanto o valor dessa pessoa cresce. A verdade não precisa de pressa. Ela sempre encontra seu caminho. Escolher o silêncio em vez da defesa não é fraqueza, mas confiança. É a convicção de que quem é, fala mais alto do que o que dizem. É a certeza de que o barulho das vozes passa, mas a serenidade de uma vida coerente permanece. Nesse silêncio habita a força invisível que vence sem guerra. Há uma força silenciosa em viver com menos. Musônio Rufo lembrava que a simplicidade no vestir, no falar e no viver não era sinal de pobreza, mas de liberdade interior. Quem precisa de adornos para ser notado, depende deles para se sentir inteiro. Quem é simples, por outro lado, revela que já encontrou dentro de si o que o mundo busca. Em uma sociedade que confunde valor com ostentação, a simplicidade é quase um ato de rebeldia, mas é uma rebeldia serena, que não precisa provar nada. Pense em um líder que não impressiona pelos luxos que carrega, mas pela clareza das suas palavras e pela firmeza do seu caráter. Essa pessoa inspira não porque brilha mais, mas porque mostra que a luz verdadeira não depende de enfeites. A simplicidade não é ausência, mas presença. É escolher o essencial e, ao fazê-lo, revelar que tudo o que sobra era peso. É falar menos e significar mais, ter menos e viver melhor. Mostrar-se sem adornos porque a própria vida já é prova de substância. Marco Aurélio viveu assim. Mesmo sendo imperador, vestia-se com sobriedade, comia de forma modesta e se lembrava de que nenhum título o fazia maior do que sua virtude. Essa é a grandeza silenciosa, não estar acorrentado ao supérfluo. Ser lembrado não pelo excesso, mas pela essência. Porque no fim, o que permanece não é o ouro exibido, mas a simplicidade de uma vida que, sem barulho, mostrou sua força verdadeira. O valor mais alto não é revelado quando tudo corre bem, mas quando a pressão aumenta, e ainda assim permanecemos firmes. Muitos ajustam seus princípios conforme o vento das circunstâncias sopra, mas o estoico entende que ceder à conveniência é perder o próprio eixo. Marco Aurélio dizia: se o que dizes é verdadeiro, não te preocupes se os homens não acreditam, porque a verdade não precisa de aplauso para existir. A coragem de manter princípios é como segurar o leme de um navio. É fácil dirigir em mar calmo. É quando as ondas se erguem que o caráter se prova. Quem não negocia sua virtude diante de benefícios imediatos mostra uma grandeza silenciosa que ecoa muito mais alto do que discursos inflamados.
A história estoica está repleta de exemplos de homens que, mesmo diante de tiranos, não abriram mão da razão. Eles sabiam que poderiam perder títulos, bens ou até a vida, mas que jamais poderiam perder a integridade sem consentimento. Essa firmeza é a verdadeira liberdade, porque ninguém pode controlar quem permanece fiel a si mesmo. Ser corajoso, nesse sentido, não é lutar contra todos, mas manter-se inteiro mesmo quando o mundo insiste em dividir. É escolher, todos os dias, ser coerente consigo. É caminhar sabendo que, mesmo que poucos compreendam, a alma está em paz, e essa paz é a prova maior de valor. Um silêncio que resiste a todas as tempestades. Chegamos ao ponto em que tudo se resume a uma verdade simples. O valor não precisa ser anunciado, porque já se manifesta em cada gesto. Marco Aurélio lembrava: o fruto do homem é a sua obra. Não é o que ele declara, mas o que ele constrói com suas escolhas silenciosas. É isso que permanece. O mundo moderno nos empurra para provar constantemente quem somos, como se cada ação precisasse ser exibida, cada conquista transformada em... Os estoicos mostraram outro caminho: viver de modo tão coerente que não seja necessário explicar nada. Epicteto dizia: não explique sua filosofia, incorpore-a, porque viver é a explicação mais poderosa. Crisipo de Solos via a virtude como uma força invisível. Não se mede em palavras, mas em efeitos reais. É assim que o valor se prova: na serenidade diante da adversidade, na constância silenciosa, na coragem de manter princípios, quando tudo ao redor empurra para o contrário. O segredo estoico, afinal, não é convencer os outros de quem você é ser. É deixar que sua vida seja testemunha, que suas ações falem por você, que seu silêncio se torne o eco mais alto. O valor verdadeiro não grita, não se defende, não se exibe. Ele apenas vive, e no fim, é impossível não reconhecê-lo. Se essa mensagem fez sentido para você, inscreva-se no canal e deixe nos comentários uma palavra que resuma essa força silenciosa. A palavra de hoje é essência.